que Eliseu faz um ferro do machado flutuar. Quem já tinha lido essa palavra aí? Quem já conhecia essa palavra? Amém. É conhecida, né? Uma palavra conhecida dos nossos irmãos. Diz assim, irmãos: e disseram os filhos dos profetas a Eliseu: o lugar em que nós habitamos, a escola em que nós habitamos, está estreita, está pequena para comportar todos os alunos. Vamos até o Jordão, o rio Jordão, e vamos pegar, cada um de nós, pedaços de madeira ou madeiro, e vamos fazer ali um lugar. Perceba que o endereço vai mudar, porque eles dizem: vamos para o Jordão e vamos fazer perto do Jordão um lugar para habitar ali. Mudou de endereço. E disse ele, o profeta Eliseu disse: vão. E disse um dos alunos: serve-te de ires, o Senhor pode ir conosco, em outras palavras. E Eliseu disse: eu vou com vocês. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira, e sucedeu que, derrubando um deles uma viga de madeira, o ferro do machado soltou do cabo e caiu na água. E esse jovem que deixou o machado, o ferro do machado cair na água, disse: ah, meu professor Eliseu, porque esse machado não era meu, é emprestado. Eu estou lendo de uma forma que os irmãos possam entender melhor. E disse o homem de Deus, Eliseu falou: caiu aonde? E o jovem, mostrando o lugar onde o machado, o ferro do machado caiu, o profeta Eliseu cortou um pedaço de madeira, jogou nas águas do Jordão, e quando ele fez isso, o machado que tinha caído nas águas turvas do Jordão flutuou. Alguém já viu ferro flutuar? É que depois que a presença de Deus chega, a vida pesada fica leve. Está entendendo? Aí quem não sonhava, volta a sonhar. Quem não tinha mais esperança, passa a ter esperança. E disse: levanta-o. Então ele estendeu, o jovem estendeu a mão, pegou o ferro do machado e continuou a fazer a obra. Emily, agora coloca aí Deuteronômio capítulo 19, versículo 5. Como aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar madeira, tá? E pondo muita força excessiva com o machado para cortar a árvore, e o ferro saltar do cabo e ferir o seu próximo e morrer, o tal acolherá a uma destas cidades e viverá solitário. Podem sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Irmãos, está conosco também ali o Silas e a Luci, são lá de Rio das Ostras, né? Nós estivemos juntos lá adorando a Jesus. Foi um privilégio poder estar com vocês e um privilégio também poder revê-los. Amém? Sejam todos bem-vindos. Vindo agora para a palavra, irmãos, esse texto é um texto familiar de muitos irmãos. E por ser familiar, não quer dizer que não é nutritivo para a nossa vida espiritual. Até porque todo texto da Bíblia, por mais que você o conheça,
por mais que você já tenha uma familiaridade com esse texto, ele sempre tem lições preciosas para nos passar. Eu tenho certeza que você já vivenciou a mesma experiência que eu, de ler o mesmo texto, mas nunca ler a mesma coisa. Tem sempre uma lição de Deus na palavra, no livro vivo de Deus, para nos ensinar. O contexto histórico, já que durante os 5 dias ninguém falou, então eu preciso explicar um pouco do contexto histórico que está acontecendo aqui no capítulo 6 de 2 Reis. O contexto aqui, irmãos, já não é mais o Israel que entrou na terra prometida. O contexto aqui já é um Israel dividido entre reino do norte e reino do sul. O reino do norte não pisou nenhum rei piedoso naquele lugar. Não teve um rei no reino do norte, de toda a sua existência, que tivesse a hombridade de colocar Deus como centro da nação, como a adoração verdadeira a Deus. Eles introduziram outros deuses, eles não leram Bíblia, eles não adoraram a Deus no templo, eles deram as costas para o Criador. Todos, sem exceção, o reino de Israel se dividiu em 2 reinos, reino do norte e reino do sul. No reino do norte, irmãos, ninguém deu glória a Deus. Haja vista que o reino do norte começou assim: primeiro rei do reino do norte, Jeroboão; segundo rei, rei Baza; terceiro rei, rei Onri; e quarto rei, rei Acabe. O rei Onri era pai do rei Acabe. O rei Onri governou 12 anos de governo, reinou 12 anos. O rei Acabe, 10 anos a mais do que o seu pai. O rei Acabe, seu rei Onri, governou 12 anos, o rei Acabe governou 22 anos. E acredite, em todos esses anos, ninguém deu glórias a Deus. Em todos esses anos, ninguém se voltou para Deus. Em todos esses anos, nenhum rei levou a nação para o jejum, levou a nação aos pés do Senhor. E a resposta de Deus para toda essa apostasia se chamava Elias e Eliseu. Porque já que Acabe, que era o rei atual dessa passagem aqui que a gente está lendo, quem é o rei nessa passagem que a gente está lendo aqui? Quem é que está no governo? É o rei Acabe. Para os irmãos terem uma ideia, a Bíblia diz que ele andou nos mesmos caminhos do pai dele. Ele foi um reprodutor de erros. O que ele viu de errado no pai dele, ele copiou, ele reproduziu as coisas erradas do seu pai. E a Bíblia diz que ele foi tão cruel que ele fez isso para desagradar, para ofender a Deus. Ele pecou deliberadamente para atingir o coração de Deus, já que lá no palácio não tem ninguém que glorifica a Deus. Deus levanta alguém que adora o nome dele em espírito e em verdade. Elias, a resposta para a apostasia de Acabe, que casou com a Jezabel. Quem era Jezabel? O nome do pai dela era Etibaal. Para os irmãos terem uma ideia, eles eram tão fiéis aos deuses estranhos, e um dos deuses era Baal e Azera, que o pai de Jezabel
se chamava Etibaal, uma homenagem ao Deus que reinava o coração do pai de Jezabel. Para você ter uma outra ideia mais profunda, quando Acabe se casa com Jezabel, quem vai governar Israel agora não é ninguém de sangue judaico, é alguém de sangue estranho, porque Jezabel fazia parte dos sidônios, e de Sidom veio a toda idolatria que você possa imaginar. Esse governo, durante o rei Acabe, era conhecido como o governo de saia. Por que governo de saia? Porque quem estava no governo não era o Acabe, quem estava no governo era a Jezabel. E já que Jezabel estava no governo, porque assim, se você não fizer o que Deus está mandando você fazer, vai vir alguém que não tem nada a ver e vai querer fazer e não vai fazer direito, porque Deus te chamou para fazer. Se você fugir da responsabilidade, a obra de Deus está correndo um sério perigo de ser feita por quem não foi chamado para fazer, de ser feita por quem não está com o coração voltado para fazer. Então Deus está falando: coloca a tua casa em ordem, comece a fazer o que Deus mandou você fazer, coloque a mão no arado, pega nesse machado, ajuda de algum jeito essa obra, porque senão Jezabel vai chegar e vai querer tomar lugares que Deus separou para você fazer.